dos princípios da Cabala é a plenitude, que é você não ter esses picos de prazeres, mas é você ter esse prazer constante, que é o que chama de plenitude, Exatamente, porque uma coisa é você ir lá no estádio de futebol, gritar, euforia e tal, mas sai de lá, aquilo, assim como foi rápido, cai rápido. A felicidade, o conceito de felicidade é algo incondicional e está vinculado ao seu estado emocional. Não está vinculado ao seu sucesso. Tem muitas pessoas bem-sucedidas que são infelizes. Aliás, muitas pessoas que conquistaram tudo que a sociedade colocou como a base para o sucesso e para a felicidade, e algumas se suicidaram até. O que faltava para essas pessoas? Então a felicidade é um estado emocional. Quando você chega na conclusão que esse estado emocional está nas suas mãos, é uma escolha, você escolhe, e você tem como criar âncoras que vão te fazer feliz e que vão te motivar no dia a dia, aí a tua vida muda. Aí você começa a jogar o jogo da forma correta. E eu acho que você trouxe um ponto importante, que é o lance do sucesso, assim, e a sociedade em si tem muito essa visão com o judeu do sentido assim, pô, todo judeu é próspero, né, tem dinheiro, tudo mais. Isso é algo que eu gostaria que fosse verdade. Pois é, mas aí que essa percepção... Tem muitas frases antissemitas na praça. Essa é uma frase que eu gostaria que fosse verdade. Mas por que carrega isso? Porque... Os judeus são muito unidos, né? O povo de Israel lutou muito pela sua sobrevivência e foi perseguido ao longo da história. Então, creio eu que essa união ela faz com que as necessidades dentro da comunidade sejam supridas com projetos assistenciais. Se acontece uma coisa com um judeu aqui, os judeus do mundo inteiro vão se unir para fazer algo, para ajudar. Então, isso é fruto da vontade do povo de Israel de querer sobreviver, porque a nossa missão está clara. Assim como o povo de Israel tem a sua missão, os outros povos também, cada um tem a sua missão. Então a gente nada mais deseja do que sobreviver, continuar exercendo a nossa missão. Então a união dentro da comunidade é muito forte. Então isso diminui, né, a pobreza, diminui as evidências. Mas existem sim muitos judeus pobres. E da mesma forma que existem judeus pobres, existem muitos judeus que ajudam essas famílias. Existem muitos projetos sociais dentro da nossa comunidade. Que acaba e fora ficando, também. Que acaba ficando interno. Exato, mas e fora também. Os judeus por onde passaram também deixaram a sua contribuição social, cultural, científica, tecnológica para a sociedade em formato de gratidão pela recepção calorosa que tiveram. No Brasil, se você for estudar a história, os judeus estão aqui desde 1500. Então o Brasil abriu as portas. E não só para o povo judeu, como para outros imigrantes que vieram. Então o Brasil tem esse diferencial de ser um país multicultural. É um exemplo para países da Europa. E uma prova disso, da contribuição, é que os judeus são o povo que mais ganhou o prêmio Nobel, por exemplo. E mesmo sendo 0,00001 da população mundial. Exatamente. Então, assim, você começa a enxergar que esses valores... funcionam. Eles não só funcionam, eles são essenciais, eles são cruciais para você poder viver a vida da melhor maneira possível. Mas esse resultado, por exemplo, do judeu estar acima da média em resultados, agora falando da parte racional mesmo, tá muito alinhado com os desafios que ele enfrentou na história inteira. Também. Ou isso criou... com o estudo mais da Torá. Também, tudo. É uma junção. É uma junção. Mas também todas essas cicatrizes ao longo da história... Deixou mais forte. Gerou efeitos colaterais positivos. Né, que podem ser compartilhados. Então são hábitos passados de geração em geração. Quando eu projetei a Academy, a Arafsani Academy no meu site, a ideia é justamente essa. De uma forma aprofundada, mas ao mesmo tempo acessível, num vocabulário acessível a todos, extrair das escrituras sagradas os conselhos, a visão, a ótica da Kabbalah milenar, que vão ser transformadas em dicas, em ferramentas de trabalho, para a gente poder prosperar na vida, para a gente poder chegar lá, olhar para trás e se orgulhar do que fez. Para a gente poder saber viver, para a gente parar apenas de existir e começar a viver de verdade. Então eu diria que a Torá é o manual de instruções do fabricante. Uau. Assim, quando você compra um iPhone, você compra um microfone, você compra uma câmera, você tem um manual de instruções. Se você não lê o manual de instruções, você pode até usar o aparelho, mas você não está extraindo dele o melhor máximo, que ele tem para te oferecer. Se eu pegar o meu iPhone
que não Que tá está aqui, com a né? nossa equipe. Tá com a sua equipe. Mas se eu pegar ele e tiver ventando, e aí os papéis estão voando, eu pegar o iPhone e colocar em cima dos papéis, pronto. Os papéis não estão mais voando. Eu estou usando ele como um pezinho de papel. Foi para isso que ele foi criado? Foi para isso que ele foi projetado? Não, mas eu consegui o que eu queria? Consegui. Mas ele tem um potencial muito maior do que apenas servir de pezinho de papel. Ele pode tirar foto, ele pode filmar, ele pode pagar conta bancária por leitura de código de barra, ele pode servir de bússola, ele pode N coisas. ser um GPS, ele pode fazer dezenas de milhares de coisas. Essa foi a ideia do Steve Jobs, quando ele criou e projetou o iPhone. Então, quem não estudar o potencial do produto, não vai conseguir usá-lo da melhor maneira possível. E tudo que foi criado com um propósito. Então, se tudo que foi criado com um propósito, nós também. Então, por que não estudar o manual de instruções de quem nos fabricou? Ele quer o teu bem, ele quer que você tenha prazer. É isso que ele quer. Ele te criou, a Kabbalah escreve no Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, que Deus criou o ser humano para ele ter prazer. Agora, o que é prazer? Como ter o melhor prazer? Aí é necessário o estudo aprofundado. E olha só, você falando do iPhone, me veio um insight assim, que ele só funciona tudo isso se ele tiver bateria. Também. E pra ele ter bateria, ele precisa ser ligado à luz. Com certeza. Pra ele recarregar. Exato. Senão ele é só um peso E de se papel. você não recarregar ele diariamente, não vai dar certo. Exatamente. Exato. Qual que é o recarregar nosso, assim? É o que a gente chama de oração, de reza? Tem vários formatos que o ser humano pode recarregar as baterias. Por exemplo, existe um conceito do Shabat no judaísmo. Então, 6 dias nós trabalhamos e no 7º dia, assim como Deus parou de criar e criou o descanso, nós também descansamos e paramos de criar. Então, o Shabat é uma excelente oportunidade para você recarregar as baterias para a semana que se inicia. A Kabbalah escreve que o Shabat é a fonte de todas as bênçãos. Então, Shabat, você não tem Wi-Fi, não tem WhatsApp, não tem internet, você não trabalha, você não tem aquela rotina que muitas vezes desvia a sua mente do que realmente importa nessa vida. Você está num momento mais presente. Presente consigo mesmo, em oração, em espiritualidade, com a sua família. Então, o Shabat é uma excelente oportunidade. O estudo místico, o estudo e com temas que te agradem. Né? Existem 70 prismas para você estudar a Torá. Estude o que te puxa, né? O que te cativa. Você pode escolher o tema do seu estudo. Atividades físicas são importantes. Criar. Existem dezenas maneiras de você sair da rotina e recarregar as baterias para você voltar ainda mais forte e energizado.